Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a vida de todos que estão nos assistindo aqui no nosso canal no YouTube, pregando a palavra do Senhor. Quero convidar você a estar se inscrevendo no meu canal, pregando a palavra com o pastor Vanderlei Bonito. Se inscreva, compartilhe, visualize, para que o objetivo, que essa palavra venha se propagar e pessoas venham ouvir a palavra do Senhor. O quanto é importante, meus irmãos? Quero estar convidando a todos a estar se inscrevendo no meu canal. Então se inscreva, compartilhe, visualize. Que Deus ele é bom. O texto em que eu quero estar meditando está no livro de 1 Reis, capítulo 11. Livro de 1 Reis, capítulo 11. Quero estar lendo, fazendo a leitura. E quero que você possa me acompanhar. Louvado seja Deus nessa palavra poderosa. Quero estar lendo e quero estar também fazendo uma oração em forma de agradecimento. O livro 1 Reis, capítulo 11, o texto é conhecido. Diz assim: O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Edomita, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela. Isso o Senhor já tinha falado, o Senhor sempre avisa. E elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque, versículo 5, porque Salomão andou em seguimento de Astaroide, deusas dos Sidônios, e em seguimento de Milcor, e abominação dos Amonitas. Meus irmãos, esse texto em que nós estamos lendo, texto conhecido, e que nos traz algumas lições para a nossa vida. Vamos estar orando? Nosso Deus e nosso Pai, nós já te agradecemos, meu Pai, por essa palavra, por esse momento tão glorioso, meu Pai, de ter o privilégio, meu Pai, de estar pregando a tua palavra, para que vidas venham ser, meu Pai amado, alcançadas, pessoas venham ser libertas, protegidas, Pai, avisadas, meu Pai, das armadilhas de Satanás. Meu Deus amado, nos ajuda, meu Pai, a estar pregando não aquilo que o teu povo quer ouvir, mas aquilo que o teu povo precisa ouvir nesta tarde, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, esse texto fala da história do rei Salomão. E como nós vemos no texto, o rei Salomão amou muitas mulheres. No texto, Salomão foi chamado
Ele foi o novo rei da nação de Israel, depois da morte de Davi, seu pai. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que Salomão começa muito bem no seu reinado. O texto nos mostra Salomão que agradou a Deus do seu começo, e agradou muito, ao ponto do Senhor dar-lhe a ele e falar assim: ó Salomão, pede o que queres que eu te darei. Sabe? E será que um de nós pediria o que Salomão pediu? Sabe? Salomão não pediu nem ouro, talvez nós pedisse. Salomão não pediu a morte dos inimigos, que talvez nós pedisse, né? Salomão não pediu riquezas, quem sabe nós pediria, né? Mas Salomão pediu e surpreendeu a Deus. Ele surpreende o Senhor com a sua petição. Nem o Senhor esperava que Salomão fosse pedir sabedoria e conhecimento para lidar, para reinar com tão grande nação. Então isso surpreendeu a Deus, sabe? E nós precisamos também surpreender a Deus com as nossas atitudes. O começo de Salomão foi glorioso. Deus se agradou de Salomão e deu a ele sabedoria, deu a ele, sabe, além da sabedoria, como ele não pediu riqueza, ele foi um dos homens mais ricos do Oriente, fazendo o palácio em parece que 13 anos, e em pouco tempo fez o templo da Arca da Aliança. O que me mostra a atenção é que ele começa muito bem. E antes de Davi, seu pai, morrer, Davi orienta a Salomão. Ele ensina a Salomão o caminho que ele deveria andar, o caminho que ele deveria seguir, para que fosse um reino abençoado, vitorioso. E a nossa caminhada aqui na terra como cristão, meus irmãos, tem que ser, sabe, em obediência à palavra de Deus. Sabe? Salomão ele foi orientado por Davi, um rei vitorioso. Mas agora, no seu final, nos seus últimos momentos de vida, ele ensina a Salomão, orienta Salomão a andar nos estatutos, andar nos mandamentos e seguir todas as leis que o Senhor ordena. Ele foi orientado não só por Davi, mas também por Deus. E ele começa muito bem na sua trajetória. Só que como nós vemos no texto aqui, e eu serei breve na minha live aqui no canal no YouTube, eu vejo que Salomão acabou se corrompendo. Sabe? Salomão acabou caindo. E nós, meus irmãos, não somos diferentes. Sabe? Não existe super crente. Não existe. Salomão aqui, ele cai. Ele cai, sabe por quê? Porque a sabedoria que ele pediu a Deus, aqui não adiantou. Por quê? Porque ele desobedeceu as orientações do seu pai. Ele foi um dos homens mais sábios, que tinha maior conhecimento, mas de nada adiantou se não obedece àquilo que nós sempre temos falado. Sem obediência, não funciona. Se você andar dentro das Escrituras, não funciona. Olha o versículo 2. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Por quê, meus irmãos? Porque Salomão é um jogo desigual, vamos falar assim. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres.
E diz o texto que ele amou todas elas. O texto fala. Ele amou todas elas. Só que, meus irmãos, nós aprendemos nessa lição que o homem foi feito para ter uma mulher, uma esposa, sabe? E amar essa esposa. Não foi para ter 700 mulheres. Uma esposa e uma mulher. Sabe? Isso está no texto em Gênesis, lá no começo. Sabe? E é um jugo desigual. Isso serve para a nossa tarde nós aprender. Que se torna um jugo desigual. Você, crente, casar com uma pessoa que é do mundo. Que não é crente, que muitas vezes tem uma outra cultura religiosa. Sabe? Mulheres bonitas, mas que têm outra cultura. Essas mulheres tinham uma outra cultura religiosa. Elas serviam a outros deuses, sabe? Elas serviam a outros deuses como Astaroide, Sidônio, sabe? Deuses que traziam abominação. Eram deuses. Outros deuses. Elas adoravam outros deuses. Então isso nos ensina, e eu espero que essa palavra seja, que se torna um jugo desigual. Você se envolver, se casar com uma mulher que não é crente, que é uma mulher que é do mundo. Isso se torna um jugo desigual. Mas não foi só isso. Ele não só desobedeceu a palavra de Deus, como ele desobedeceu a seu pai Davi, sabe? Como ele fez aquilo que é errado. E aí as consequências, ela vem. Foi um dos homens mais sábios. E diz o texto que ele tinha conhecimento. Mas as nossas atitudes têm consequências. Nós não podemos sair da direção de Deus para fazer aquilo que nós queremos. E está aqui no texto, olha aqui, ó. Eu vou ler o versículo 2. Está falando do jugo desigual que Salomão acabou cometendo. Olha só. Das nações de que o Senhor tinha dito. O Senhor havia avisado, como ele sempre avisa. Tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela. Porque eram mulheres idólatras, de outra cultura religiosa. Inclusive uma das filhas de Faraó foi mulher de Salomão. Olha só. E ela não entrarão a vós. De outra maneira. Vou ler novamente. Porque perverterão o vosso coração para seguir a outros deuses. E Salomão acabou caindo. Ele acabou na velhice servindo a outros deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Está aqui na palavra. Ele tinha 700 mulheres, princesas. E 300 concubinas. Ele não ouviu a palavra. Salomão, ele ouvia. Deus falava face a face com ele. Ele, porventura, ele não ouviu o que Deus falou? Então isso serve de alerta para nós, meus irmãos. Sabe? Isso serve, sabe, de alerta para aquilo que nós temos pregado esses dias. Sabe? Deus, ele faz a parte dele. Como Deus. O impossível, o que o nosso braço não alcança, Deus, ele faz. Sabe? Porque ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Mas ele é um Deus de justiça. E aquilo que é da nossa responsabilidade fazer, nós temos que fazer. Que é do nosso alcance. E o nosso alcance é obedecer aquilo que Deus manda. Ele não obedece. Sabe? Ele não obedece. Ele se envolve com todas essas mulheres que eram amonitas, idólatras, a Deus Moloque, a Deus, sabe, outros deuses da época. E ele acaba caindo. E diz a palavra aqui no versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram. Ou seja, ele caiu. Ele caiu tendo sabedoria. Ele caiu tendo conhecimento. Ele caiu sabendo que era errado. Porque ele sabia que era errado. Ele caiu sabendo das orientações de Deus e de seu pai. Mas assim mesmo, ele sabendo, ele se envolveu. Sabendo, ele se casou. Sabendo, ele amou. E sabendo, ele se envolveu com todas elas.
podia fazer isso, mas ele fez. Isso se chama desobediência. Isso se chama rebelde. E tem consequência, meus irmãos. Porque a responsabilidade dele era obedecer. E ele não obedece. Ele simplesmente faz aquilo que está aqui no texto, que Deus falou que ele não se envolvesse com essas mulheres. Nós temos que ter uma esposa. Como está lá em Gênesis, um homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. A mulher deixará o seu pai e sua mãe e se unirá ao seu marido. E os dois serão uma só carne. É isso, sempre foi isso. Sabe? Então nesse texto aqui, Deus já tinha dado ordem para que ele não se envolvesse. E ele desobedece. Ele se envolve. E todas essas mulheres acabaram corrompendo o coração. E nós, meus irmãos, não é diferente. Nós também podemos cair se desobedecer a palavra. Eu tenho que amar a minha esposa. Ela é minha mulher. Ela é minha companheira. Eu não posso ter 700 mulheres. Desobedecer a palavra. A Bíblia fala que eu tenho que amar a minha esposa. Mas ele não faz isso. E acaba caindo. Com sabedoria. Cheio da presença de Deus. Porque Salomão no começo era cheio do Espírito Santo de Deus. E cai. Nós não é diferente. Seja lá quem for. Pastor, presbítero, ungido, quem for. Se não obedecer, cai. Então isso tem que servir de lição para a nossa vida. A nossa luta aqui é grande. Sabe? E Salomão cai, me desculpa lá, por besteirol. Besteira. Porque ele tinha que obedecer a palavra. Casasse com uma mulher e ficasse com uma mulher. Ele não faz isso. No versículo 5, olha só. Eu vou continuar fazendo a leitura. Olha só. Porque Salomão andou em segmentos de Astaroide. Olha aqui. Deusa dos Sidônimos. Era um deus. E em segmento de Milcom. Abominação. Olha só. 2 anomitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. E era Salomão. Era Salomão. Um homem cheio de Deus, um dos mais ricos de todos os reinos, que tinha um dos mais que tinha mais conhecimento, mais sabedoria. Era Salomão. Deus deu sabedoria para ele e foi um dos homens mais ricos do Oriente. Ainda tinha a presença do Espírito Santo. Olha só. Ele não perseverou. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar no Senhor. Eu acho que essa palavra aqui é importante para nós. Em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Ele não seguiu. Ele não obedeceu. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E caiu. Caiu. Nós não é diferente, meus irmãos. Nós cai também. Se nós não obedecermos, seguir o que está na Bíblia, nós cai. Não tem super crente, ou super homem, ou super pastor. Não tem. Porque Salomão era um dos grandes homens da Bíblia e caiu. Vou continuar lendo a leitura. Então, olha só no versículo 7. Então edificou Salomão um altar a Quemos, abominação dos moabitas. Ele estava adorando a deuses de abominação. Olha só. Sobre o monte que está diante de Jerusalém. E Moloque, um deus abominável. A abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres. Olha só. Estrangeiras, as quais queimavam incenso
e sacrificavam a seus deuses. Mas Deus não avisou para ele não se envolver? Se torna, meus irmãos, você que é jovem, você que está começando o evangelho agora, você que está começando a cultuar agora, você que tem um planejamento de mais para frente ter a sua esposa, tá correto? Mas cuidado com quem você vai escolher. Sabe? Eu vejo tantos casais hoje se separando porque escolheu errado. Você sendo crente, escolhendo uma pessoa que serve ao candomblé, vai dar problema. Se você serve uma mulher que está no mundo, que não quer saber de Deus, vai dar problema. É um jugo desigual. Já é um jugo desigual. Você escolher uma mal escolhida. Mas Salomão foi 1000 mulheres. 1000 mulheres. E todas estrangeiras que adoravam outros deuses, como Moloque, por exemplo. Um deus abominável que sacrificava crianças. Está aqui, Moloque. Sabe? Moloque. A abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam outros deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Já pensou Deus se indignar com você? Porque você fez aquilo que não era para fazer? Já pensou Deus olhar para nós e falar e se indignar, se irá contra nós? Porque nós, meus irmãos, somos conhecedores da palavra. Nós somos conhecedores do Evangelho. Nós conhecemos a Bíblia de cor e salteado. E o que eu estou pregando aqui não é brincadeira. Deus está aqui. E Deus se indignou contra Salomão. A ira do Senhor se acendeu contra Salomão. Ele não foi só desobediente. E tem gente assim, meus irmãos, que manifesta, salteia, pula, fala em nome de língua, profetiza, mas está todo torto. E Deus está falando para se endireitar. Olha aqui, e Deus se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. Deus aparecia a Salomão para falar com ele. Nós temos esse privilégio. Deus fala conosco pela palavra, nós sentimos a presença dele, mas o Senhor falava cara a cara com ele. No versículo 10, acerca destas matérias, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Deus, além de falar para ele, ordenar ele, porque ele era um ungido, um rei escolhido por Deus, e ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento. Diz a palavra que Deus apareceu a Salomão, aqui no capítulo 11, no versículo 10, e cobrou dele, que havia avisado que ele não se envolvesse. Sabe? Que ele não se envolvesse. Sabe? E havia dado uma ordem a ele. E essa ordem serve para nós. É para o mundo? Não, é para nós, pastores, presbíteros, evangelistas, homens que pregam o evangelho, a noiva de Cristo que conhece a Bíblia Sagrada. Isso serve para nós, meus irmãos. Nós temos conhecimento, eu digo por mim, eu tenho conhecimento da Bíblia. Sabe? Então nós temos que procurar se acertar e obediência com a palavra. Está aqui. No versículo 11. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso e em ti que não guardastes o meu conserto. Deus não vai passar a mão de desobediente. Deus não vai passar a mão de crente que não quer obedecer a palavra. Se você ouviu outra coisa a não ser isso aqui, é mentira. E a mentira vem de Satanás. Porque ele sabia que estava errado. Salomão sabia que não era para fazer e ele fez.
E quando nós fazemos o que é errado, tem consequência. O meu conserto, porque não guardastes o meu conserto e os meus estatutos, que mandei. Para nós, não é por favor, para nós é ordem, é obedecer. No caso de Salomão, era obedecer. Ele conhecia a verdade, ele conhecia os estatutos, ele conhecia o mandamento, ele sabia o que era para ele fazer, ele sabia o que era para ele não fazer. Nós também sabemos, né? Entendeu? E está aqui. Mandei, certamente riscarei de ti esse reino, eu darei a teu servo. Todavia, nos teus dias, não farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então esse texto aqui mostra, meus irmãos, que a punição a Salomão, ela não foi maior por causa da aliança que o Senhor tinha com Davi. Mas Salomão, ele foi de uma rebeldia, de uma desobediência, entenda bem, a sabedoria que ele pediu. Se Deus der sabedoria para nós, mas nós não obedecer a palavra, não adianta de nada. Não vai pensar que nós não cai, não vai pensar que você não cai, cai. Quem não obedece, cai. Salomão não obedeceu o pai, que era Davi. E antes de morrer, ele orientou tudo o que ele devia fazer e aquilo que ele não deveria fazer. E ele até começa bem. Ele até chama a atenção de Deus ao pedir, Deus oferecer para ele. Davi, ou Salomão, pede o que tu queres, agora que eu te darei. Ele surpreende, Deus fica surpreendido com as palavras dele. E ele pede sabedoria. Deus se agrada daquilo. E eu penso que no coração de Deus ele iria bem. Ele tinha sabedoria. Ele era cheio de Deus. Ele era um dos homens mais ricos, um dos reis mais ricos do Oriente. Mais próspero. Tinha a Arca da Aliança. Tinha construído o seu reinado. Ele estava bem. Aí me desculpe que eu vou falar, meu irmão. Tem muita gente que faz esse tipo de coisa. Faz crente que é cheio de Deus e faz tolice. Não é só desobediência, é tolice. Sabe? É besteirol. Sabe? Que eu não sei como um rei que é tão cheio de Deus, que Deus fala face a face com ele, e ele vai e diz que ele amou. Não foi só uma aliança, como muitos falam por aí. Ele amou as 700 mulheres que ele fez aliança. Ele amou todas e se envolveu com todas. Está na Bíblia Sagrada. Ele se envolveu, ele amou essas mulheres todas. Só que eram mulheres idólatras. E outra coisa mesmo. Era uma esposa para um rei. Então ele desobedeceu e Deus mandou e relembrou ele da ordem que deu a ele. Deus não pediu para ele. Deus mandou. Deus determinou. Sabe? Então uma coisa é Deus pedir. A outra coisa é mandar. É outra coisa é dar uma ordem. Deus tem uma ordem a ele. Isso foi uma ordem que era dada direto do céu para ele. E ele... Fornos com vapor que deixam suas receitas mais crocantes. Ele desobedece. Ele desobedece a palavra do Senhor. Ele desobedece a Deus. Ele faz aquilo. Ele faz aquilo que é desagradável ao Senhor. E as consequências vêm. Então eu quero deixar essa palavra para a nossa vida. Obedeça.
Obedeça a palavra do Senhor. Sabe? Salomão foi um dos homens mais ricos, cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Mas ele deveria ter obedecido ao seu pai Davi, em cumprir os mandamentos, em cumprir os estatutos, em cumprir as ordenanças do Senhor, e ele não cumpre. E aí você vê, do capítulo 1 para o capítulo 11, a queda. Além do capítulo 9, ele já começa a cair. Ele foi bem para 20 anos. Depois dos 20 anos, a queda dele foi catastrófica. E é por isso que hoje a gente vê tanto crente caindo. Crente cheio de Deus, crente cheio de avivado, pentecostal, caindo, porque não entendeu ainda. Nada disso adianta se você não obedecer a palavra. Se você não obedecer às escrituras, não adianta de nada. Não adianta subir monte. Não adianta fazer jejum. Não adianta nada se não obedecer aquilo que Deus manda. Não adianta de nada isso aí. Isso é besteira. Isso é tolice. Primeiro tem que ter obediência. A primeira coisa que foi passada para ele foi a obediência. Ele tinha que ter obedecido e não obedece. Então, em poucas palavras, eu quero deixar esse texto para a nossa vida nessa tardinha. Que você possa receber essa palavra de Deus e meditar e levar para a tua vida. Sabe? Para que catástrofes como essa não aconteça. Né? Nós temos bons exemplos de pessoas que não seguiram as nossas orientações e caíram. Sabe? E caíram feio. Sabe? Então fique com essa palavra. 1 de Reis. 1 de Reis, no capítulo 11. Fala um pouco da história de Salomão. Salomão que foi um dos grandes homens de Deus. Sabe? E aqui no versículo 9, no capítulo 9, veja só. Deus, o Senhor, aparece a Salomão pela segunda vez. Deus alertando ele. Olha aqui no primeiro versículo. E sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, ou seja, ele acaba de construir a casa do Senhor, e a casa do rei, e todos o desejo de Salomão que ele veio à vontade de fazer. O Senhor tomou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. Está aqui, versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim, e santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali em todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi. Olha, o Senhor volta a aparecer aqui no versículo 9, capítulo 9, no versículo 4, e volta a falar para ele. Olha aqui. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, e com inteireza de coração, e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que mandei. Porque quando o Senhor manda, está mandado. Isso aqui é uma ordem para nós. Mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então eu confirmarei o trono de teu reino sobre Israel, para que sempre como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o teu trono. Ou seja, havia uma promessa na vida deste homem, que se chama Salomão, filho de Davi. Deus fez promessa. A única coisa que ele tinha que fazer era obedecer. Ele seria um dos maiores reis. Mas ele não obedece. Ele faz aquilo que desagrada a Deus. Nós também estamos sujeitos a isso, meus irmãos. Não existe super crente.
Se nós não obedecer a palavra, o que tem é castigo, não tem benção. Porque o que Deus mandou a Salomão estava no alcance dele fazer. O que Deus mandou para você fazer, faça. Se Deus mandou, está mandado. Obedeça, porque se Deus mandou, é porque você tem condição com a tua mão fazer. É da tua responsabilidade fazer. Então eu quero deixar esse texto como um alerta. Eu quero deixar essa palavra para nós refletir na nossa vida. Tem promessa na tua vida? Tem. Tem benção para você? Tem. Tem milagre? Tem. Tem restauração? Tem. A tua oração tem sido ouvida pelo Senhor? Tem sido ouvida. Deus tem promessa sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos? Tem. Aquilo que você pediu, o Senhor ouviu e fez uma promessa. Mas essa promessa só se cumpre com você obedecendo. Se você não obedecer, se você entender que você não obedecer, as coisas ficarão difíceis. E Salomão estava no auge. Ele estava bem. Ele tinha sabedoria. Ele era um dos reis mais ricos. Estava bem no reinado. Veja bem, quando você estiver lá em cima, não se esqueça que você tem que obedecer. Tem pessoas que quando sobe, que estão lá em cima, financeiramente, bem, eles começam a esquecer da igreja, começam a esquecer de Deus, e abandonam, começam a fazer tolices, como Salomão fez. Vamos colocar também o rei Uzias, que quando estava bem, fez tolices, e o seu reino foi destituído, acabou morrendo leproso, por causa da desobediência. Veja bem, meus irmãos, tem promessa, mas você tem que pagar o preço. E o preço que o Senhor quer é obediência. Se você não obedecer, não tem promessa cumprida. Deus não vai fazer na tua vida, sabe, só por fazer. É assim que Deus trabalha. Até porque Salomão tinha conhecimento, ele sabia o que era para fazer e o que não era para fazer. Ele tinha que obedecer, e ele não obedece. Ele não podia se envolver, e ele se envolve. Ele tinha que adorar a Deus, ele adora outros deuses. Ele tinha que se casar com uma esposa, ele se casa com 1000 mulheres. Então é uma desobediência generalizada. Então eu quero terminar esse vídeo. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Vamos orar esses 2 minutinhos. Que você possa meditar essa palavra. Nosso Deus, feche os teus olhos e reflita. Nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, meu Pai amado, por esta oportunidade. Eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra tão abençoada, meu Pai, tão gloriosa. Meu Deus amado, ajuda que essa live, essa palavra, meu Pai, chegue em todo o país, meu Pai. Todos os cristãos precisam ouvir essa palavra, para que nós já possamos se prevenir dos dias maus. Porque, meu Pai, a tua promessa está ligada a uma condição. Graças te damos por tudo, meu Pai. Abençoa esta vida, abençoa essa pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Que essa palavra, meu Pai, venha quebrar todas as correntes do mal, todos os cadeados, e que venha iluminar a nossa mente, iluminar a nossa vida aqui na terra, meu Pai. Graças nós te damos, Senhor, por essa potente palavra, que fala da história de Salomão, o seu começo, um começo abençoado, mas no capítulo 11 em diante nós vemos a sua queda generalizada. Mesmo tendo sabedoria, mesmo Deus falando com ele, ele não obedece e ele não segue as orientações que foi lhe dada, principalmente por Deus. E ele acaba caindo. Que essa palavra venha chegar, meu Pai, em vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a vida de todos. Mais uma vez, vou pedir para todos,
se inscrevam no meu canal, Pastor Vanderlei Bonito, pregando a palavra de Deus, sabe? Aqui no canal no YouTube. Você vai me ajudar, sabe? Não vai me ajudar com dinheiro, não é nada disso. Você vai me ajudar que essa palavra venha a estar chegando em todos os lares, em todos os corações, para que vidas venham ser abençoadas e pessoas venham ser libertas, sabe? Porque o que liberta é a palavra de Deus. E palavra como essa que eu preguei, ela serve como lição para a nossa vida, sabe? Que se nós não obedecer aquilo que Deus tem deixado, nós estamos sujeitos à queda, ao fracasso, à ruína. Deus abençoe a tua vida.